Em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, é um texto que relata uma história muito conhecida da igreja, de todos os irmãos, onde diz o texto: Jesus acalma uma tempestade. E a leitura é esta: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bendito seja Deus. Amados irmãos, nós temos neste texto uma mensagem que mostra justamente o que é a caminhada do cristão. Nós vemos, tem pessoas que às vezes imaginam que seguir a Jesus talvez seja somente flores, talvez seja somente bênçãos, mas a gente observa que mesmo estando com Jesus, existe dificuldade. E as dificuldades não é para revelar nenhuma falta de poder em Jesus Cristo. A dificuldade é para dar oportunidade de Jesus manifestar o seu poder e fazer aquele que lhe segue ultrapassar as dificuldades, glorificando o nome do Senhor. Aqui nos conta a Bíblia que Jesus fazia uma viagem e os seus discípulos resolveram acompanhá-lo e seguiram e foram com ele. E justamente em determinado momento Jesus descansava mesmo dentro do barco. Ele, enquanto viveu aqui no mundo, aqui na terra, ele tinha o seu lado humano e justamente ele dormia, ele comia, ele sentia e ele cansava, porque o lado humano tem essas coisas. Mas Jesus estava ali descansando um momento dentro do barco e de repente veio uma tão grande tempestade que começou a intimidar todos os que estavam com ele no barco. E justamente os ventos açoitavam com muita força e o mar se levantava numa grande tempestade. E o barco parecia ser jogado de um lado para outro. E os discípulos ficaram assim, atônitos, amedrontados, que não é, na verdade, normal, mas eles não estavam experimentando naquele momento coisa que eles pudessem suportar. Apesar de que eles eram homens conhecedores, tinha entre eles pescadores, homens acostumados ao mar, à violência do vento, mas naquele dia a situação foi muito diferente. E eles procuraram a Jesus, chamaram Jesus e pediram a ele que despertasse, levantasse e os ajudasse, porque eles estavam com medo de perecer e ali havia uma grande derrota. E justamente Jesus olha para eles e parece assim que eles não ainda conheciam realmente quem era o Senhor com quem eles andavam. Eles não sabiam que Jesus tinha autoridades no céu, na terra, sobre o vento, sobre o mar. E naquele momento Jesus levanta-se e ordena ao vento, com a sua palavra, que o vento se calasse e que o mar se acalmasse. E justamente diz a Bíblia que houve grande bonança. Amados, nós tiramos umas lições neste texto que é muito importante para nós. Oxalá que todas as pessoas que existem sobre a terra
eles tivessem assim também uma consciência que levasse-os a pensar como deveriam viver, como deveriam ser diante de Deus e como deveriam viver a sua vida numa forma de agradar melhor ao Senhor. Pois a gente observa que o vento não tem alma, o vento não tem espírito, o vento não tem coração e o vento não tem uma outra forma de se apresentar, mas o vento ouviu a voz do seu Senhor, o vento obedeceu a palavra de Jesus. Seria bom se muita gente, se todos tivessem o mesmo princípio e pudessem assim ter um termo de obediência que, ao ouvir a palavra de Deus, se submetesse àquilo que Deus deseja. Pois bem, a outra coisa é o mar, da mesma maneira. O mar não tem também nenhuma qualificação, como já coloquei, sobre o vento, mas de imediato ouviu a voz do Senhor e se acalmou. Quero dizer aos senhores que o terror que os discípulos passaram, o medo que eles passaram, é o que muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas são acometidos de tamanho desespero por questões humanas, por questões pessoais, por coisas que acontecem, às vezes pela perda do emprego, às vezes pela perda do salário, às vezes por uma enfermidade, às vezes até mesmo nos dias que estamos vivendo. Quantas pessoas estão se submetendo ao terror, à preocupação excessiva, a um desgaste de ânimo, a tristeza profunda, a amargura, alguém até pensando já em morrer. Mas eu quero lhe dizer que assim como Jesus estava presente naquele momento e resolveu aquele problema, da mesma maneira, Jesus está presente conosco. Jesus está no barco. Jesus está na sua vida. Jesus está na sua casa. Enquanto Jesus estiver com você, essas coisas não lhe levarão ao sumiço, à morte, à destruição. Uma coisa precisa é se acreditar em Jesus, entregar o caminho a Ele e deixar Ele nos conduzir. E no final desta caminhada, você terá a felicidade de se encontrar na vida eterna com o nosso Senhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, e você faça uma reflexão e faça o que a Bíblia diz. No Salmo 37 e versículo 5, a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você é convidado nesta hora para entregar sua vida a Cristo, aceitá-lo como Salvador, e a sua vida será de felicidade até a eternidade. Amém.